Muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, iniciamos aqui mais um Lead Talks, esse programa que busca sempre trazer a você, líder empresarial que nos assiste aqui, temas relevantes, informações importantes sobre o mercado e o setor privado. Estamos ao vivo aqui pela nossa plataforma web e também pelo Lead Digital. Você que já se cadastrou lá no Lead Digital pode acompanhar e interagir, mandar suas perguntas e assistir por lá. O tema de hoje é avanços no modelo digital na educação, tema que será abordado, um tema muito importante, por sinal, que será abordado por três líderes e ícones desse setor, que são Chaim Zahrer, presidente do Grupo SEB, o Mozar Neves, professor catedrático da USP, membro do CNE, Conselho Nacional de Educação, e membro do Conselho do Instituto Ayrton Senna, e Janguier Diniz, fundador e controlador da Ser Educacional. Então, três craques aí, três grandes ícones desse setor tão importante para o nosso país. Quem comanda o debate de hoje é o Mário Anceloni, ele que é nosso presidente do Lead Educação. Passando a vocês rapidamente aqui a dinâmica do nosso Lead Talks, a gente começa com as apresentações iniciais de cada convidado, começando pelo Chaim, depois o Mozar e o Janguier. Cada um vai falar um pouquinho sobre o tema sugerido. Eu pedi também que pudessem contextualizar um pouquinho, contando rapidamente, brevemente, um pouco sobre suas empresas, porque são empresas de um porte gigantesco, e depois abordar esse tema para a gente conversar aqui. Seguindo as apresentações iniciais, nós vamos para o debate, de novo, comandado pelo Mário Anceloni, onde eu peço a vocês todos que encaminhem suas perguntas pela caixa de mensagem abaixo do player, citando o seu nome e a sua empresa junto com a sua pergunta. Nós vamos direcionar aqui. A gente vai tentar ser o mais objetivo possível aqui. Alguns convidados vão ter que sair às 19 em ponto, então a gente promete ser objetivo. Antes de passar ao Mário para a sua saudação, queria registrar aqui os nossos sentimentos ao ministro Luiz Furlan, que perdeu seu pai ontem, o seu Osório. Deixar o nosso abraço e sentimentos ao ministro Furlan, que, claro, não vai poder estar conosco hoje. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco e já passo ao Mário Anceloni fazer sua saudação inicial. Mário, só peço que volte a palavra a mim, se possível, depois da sua saudação. Por favor, Mário. Claro, Johnny, obrigado. É um prazer enorme. Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui com o Mozart, com o Chaim, com o Janguier, três cracassos do setor da educação, pessoas que vêm dedicando a vida toda, uma das áreas mais importantes que a gente tem dentro do modelo de gestão brasileiro. Só lembrando que eu estou no LEAD há 15 anos, praticamente, e quando a gente, antes ainda da Covid, a gente tinha a prática de todos os almoços, debates, fazer uma pesquisa com os empresários sobre os temas que os empresários entendiam que seriam os mais importantes e que deveriam ser, vamos dizer assim, levados com maior profundidade e consideração pelo governo federal. E a educação, pelo que me lembro, talvez fosse, em primeiro lugar, em 98% dessas pesquisas. Então, a gente tem a oportunidade aqui de conversar com os empresários e com as empresárias brasileiros sobre justamente a educação, o sistema, o modelo atual e principalmente como essa tecnologia que está sendo, vamos dizer assim, que foi de uma certa forma adotada abruptamente por causa da pandemia, o que ela traz de mudança, o que ela traz de evolução e principalmente o que ela pode trazer de melhorias para o modelo e para a qualidade da educação brasileira. Então, um prazer. Eu tenho certeza que vai ser um grande debate. Johnny, palavra tua. Obrigado, Marião. Então, sem mais delongas aqui, para a gente aproveitar ao máximo o tempo, vou passar a você, seu Chaim, uma pessoa que eu admiro muito, ele que já está à vontade aí, só está com um pouco de frio em Campos do Jordão. Mas, Chaim, vou pedir, se você puder, de novo, contar um pouquinho da sua empresa, só para contextualizar o público, e depois espaço aberto para você tanto abordar esse tema da tecnologia na inovação, quanto utilizar o tempo aí para do seu critério aí o que você quer passar de mensagem aqui, levantar nesse debate. Então, Chaim, muito obrigado pela presença. Estou passando a palavra a você e o microfone está aberto. Espera aí que não, Chaim, acho que você tem que liberar aí, se você conseguir, aí na tela. Abriu. Foi.
Então tá, então boa noite, obrigado a todos, é um prazer estar aqui, quero te agradecer muito pelo seu honroso convite a você, ao Mário e a Célia, em nome do LIDE. Para mim é uma honra estar aqui com o Mozart e o Janguier, dois profissionais, dois grandes educadores, e debater um assunto que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Seguindo a tua orientação, gostaria de falar rapidamente como é que eu entrei na área de educação. Eu comecei na área de educação numa cidade chamada Araçatuba, depois de vir do Líbano e morar nessa cidade. Eu tive a oportunidade de ser convidado para atuar e trabalhar nessa escola e, naturalmente, comecei, como todo árabe que vem do Líbano para o Brasil. Meu pai era mascate, vendia roupa e aí por diante aprendi muita coisa nesse tempo que eu passei com meu pai e eu coloquei na prática. Na verdade, que eu via que escolas pequenas tinham dificuldade de trazer alunos que queriam fazer cursinhos. Eu ia na casa das pessoas, praticamente vender matrículas, via que você tem essa oportunidade de ir na casa dos alunos e assim por diante. E nesse meio tempo, eu aproveitei, John, para aprender tudo sobre escola, né? Trabalhei em portaria, trabalhei como vendo o professor dar aula, buscar professor, contato com alunos, enfim, comecei a me encantar e vi que a educação era uma coisa que eu gostava, e gostava muito. Comecei a investir tudo ali nessa área de educação, quando tive a oportunidade de montar meu próprio cursinho em Araçatuba, depois veio a onda de cursinhos indo para o interior, fazendo convênios, objetivo, ângulo, assim por diante. Tive a oportunidade de conhecer o Gênio, você conhece a tal história que eu dormi no banheiro para falar com ele, com o Jorginho, e assim por diante. Já começa o empreendedorismo aí, né? Determinação, ir no foco, ir atrás. Janguei um mestre nisso, com o Instituto Êxitos, e a gente, quando você tem uma determinação e um foco, meu foco era falar com o Gênio, eu consegui, e daí eu tive a oportunidade de montar o Objetivo em Araçatuba, depois acabei tendo a oportunidade de ir para Ribeirão Preto, comprar o COC, que era uma escola pequena. Do COC eu transformei ele no maior do grupo de educação, abrindo capital, inclusive o próprio COC. Comecei com uma escola com 500 alunos, depois chegamos a 500 mil alunos. E nesse meio tempo, já prevendo exatamente o tema de hoje, que era tecnologia, inovação, mudanças que vinham pela frente, eu já passei para a Pearson, a editora, que era material impresso. A gente entendia que isso tinha começo, meio e fim, né? E está aprovado hoje que a gente tinha razão. Passei para a Pearson, toda a editora Coque, Poeiro Domus e também Dom Bosco. Naturalmente, na época do abertura de capital, tive a oportunidade de abrir espaço no Brasil todo e também montar faculdades e assim por diante. E as faculdades, o Uniceb, acabamos fazendo uma fusão com a Estácio, né, no qual me tornei maior acionista, e depois acabei passando, e aí voltei para o meu foco, que era a educação básica. Nesse meio período, fizemos a aquisição do Mapleberry e peguei de volta o Poeiro Domus e instalamos a Conexa, que é uma plataforma de educação tecnológica, né? Não é sistema de ensino, é uma plataforma onde a gente coloca todos por ser de educação, levando a eles tudo que está acontecendo no mundo de hoje. E a oportunidade de fazer a aquisição da franchise Mapleberry aqui no Brasil, que em 2 anos crescemos quase 200%, me levou a apostar, acreditar que a gente queria internacionalizar o grupo SEB, né? Hoje nós temos SEB e acabamos saindo para América Latina e hoje nós temos a franquia, a marca Mapleberry do mundo inteiro, né? E trazendo também sempre inovações, sempre nós inovamos. Fomos primeiro a colocar a carteira por aluno, 3D, RB, vendo o que acontece aí fora, trazer para aplicar em educação. Eu fui na Disney ver aquele Querida, encolhi as crianças, como é que aquilo transformei a aula em 3D, enfim. E acabamos também vendo o que tinha de melhor no mundo, montando o Concept, que é uma escola revolucionária. Qual é a vantagem que eu estava contando aí do que acontece junto ao Mapleberry? Como tem no mundo inteiro, eu tenho a oportunidade de saber o que está acontecendo no mundo nesse momento da pandemia.
o que é que está tendo, como é que os alunos estão voltando, como é que está vendo, quais são as boas práticas que acontecem nesses grandes países. Você vê, nós estamos em Singapura, toda a Ásia, nós estamos na Europa, está no mundo inteiro. Então, hoje, a gente baliza o que é que está tendo, quem voltou, quem teve problema, o que houve ali, o que houve aqui, porque uma coisa que fica muito claro é o seguinte, não é novidade para os alunos essa tecnologia. Esses alunos de hoje, eles já convivem com essa tecnologia. Para eles foi fácil se adequarem, se adaptarem, inclusive para os pequenos. O duro foi para os professores, né? Mas nós, como nós já tínhamos ensino à distância, nós somos, acho que, o segundo a criar o ensino à distância no país, não era quando era o Instituto SEB, como é o Gengue também, ensino à distância. Então, foi fácil a gente adequar isso e, no mesmo 2 dias depois, os nossos alunos da escola privada já estavam tendo, todos eles, essas aulas remotas, que a gente chama à distância. Quem sofreu um pouco foram os professores. Imagina só aquelas tias, né, de pré-escola, ensino fundamental, que conta a história, que fica, olha no olho da criança, pega, de repente se vê obrigada a entender da distância. Mas, olha, confesso a você, não é nessa devida proporção, esses professores foram heróis, se reinventaram, se reciclaram, demos treinamento e eles realmente hoje estão familiarizados com isso. E, naturalmente, vocês todos sabem, já um discurso claro para todo lugar, dizendo o seguinte, isso veio para ficar, não tem mais volta. O ensino híbrido, hoje em dia, é uma obrigação. Claro, quando eu falo híbrido, presencial com a distância. E, claro, também para alguns segmentos, não é? Para os meninos, pré-escola, ensino fundamental 1, tudo, precisa ter aquele contato com os amiguinhos, convivência social, contato com o professor, tudo isso não pode se perder. Mas isso não quer dizer que os professores possam complementar isso. Não precisa mais o pai ficar pegando o filho de manhã à tarde, levar no inglês, levar não sei aonde, levar para fazer tal curso. Então, hoje tudo isso pode ser feito muito à distância. E hoje está provado. Eu vejo minha neta tendo aula de música e tranquilo. Eu vejo ter aula de educação física. Claro que tem que ter educação física, mas acabam hoje as pessoas, o brasileiro é muito bom, inclusive, para ser com a realidade de hoje. Nas privadas, e o Mozart pode falar nas públicas como é que está isso, a gente vai debater um pouco sobre isso daí, foi muito mais fácil se adequar. Por quê? A grande maioria dos alunos tem um laptop na sua casa, tem computador e assim por diante. Não sei se essa realidade das comunidades, das escolas privadas, esses alunos, os professores também, não sei se a realidade de todos os professores têm o seu equipamento para fazer isso, a gente vai conversar um pouquinho depois, mas nas privadas, a grande maioria tem, o que não tem, a gente está facilitando para que ele tenha. Inclusive, já estou em contato com grandes fornecedores, inclusive HP, Apple e aqui no Brasil as também, para poder facilitar e viabilizar para que todos os nossos professores possam fazer aquisição, parcelar, viabilizar banco para ajudar, para aqueles que não tiverem condições, a gente vai ajudar ele a ter, porque cada professor, Johnny, vai ter que ter na casa dele, hoje em dia, um estúdio, não tem jeito. A própria sala de aula vai ter que virar um estúdio, porque tem aluno e pai que não vai querer mandar todo dia o filho até que ele tenha segurança. O maior problema dos pais hoje em dia, e nem nós só vamos voltar em sala em aula quando a gente tiver segurança que o aluno vai estar naturalmente ele abre. Agora, o problema maior não é o A, C e DC, né, Janguê? Antes de Cristo, depois de Cristo. Agora, antes do coronavírus e depois do coronavírus, né? A, C, DC. Porque o problema é o depois. Hoje, nós estamos conseguindo fazer chegar na casa do aluno. Quer ver? Quando vier para cá. E não adianta eu falar, olha, eu vou medir a temperatura, eu vou colocar o piso no chão, vamos colocar álcool gel, limpar tudo, muda. Isso é tudo commodity hoje em dia. Mesma coisa falar, a escola tem computador, tal problema.
é mentalidade dos alunos, dos professores e dos pais. Como é que eles vão estar? Socioemocional, Mozart, aí que a gente tem parceria com a Ayrton Senna, vai ser muito útil. O socioemocional vai ser fator importante, porque você não sabe como é que eles vão voltar depois de tanto tempo. O professor, como é que vai se comportar? Muitos a gente está tendo que trabalhar, os professores. Tem muitos apavorados com medo. Esse é o maior desafio. Esse é o desafio que os professores têm que ter. Por isso que eu digo que o professor não é mais detentor do conhecimento. O professor, ele tem que entender que tem muita coisa que ocorre com ele, o ensino à distância, inclusive. Ele aprendeu isso. O professor, hoje em dia, tem que ser tutor, mentor, líder, parceiro, e conduzir esses alunos, mostrar para eles que a realidade é outra, que eles podem sim, porque o jovem de hoje, esse é o futuro do nosso mundo e do nosso país. Esses jovens, essa geração que pode mudar o mundo, são seus filhos, Johnny, são os nossos netos, são o neto do Anselmo, do Janguier, já vai ter também. Essa meninada não vai mais aceitar as escolas que nós aceitamos. E não é só as escolas, não vão ter tolerância para esse monte de absurdo que a gente vê. Essa agressão ao meio ambiente, a agressão a tudo que eles, a coisa errada que eles veem, a política errada, eles não vão aceitar. Para encerrar, que está em cima do meu horário, eu vou respeitar, não é? E isso só os jovens vão nos ensinar, não é? Imagina, se hoje você passa com o teu carro, com o teu neto filho lá, um sinal vermelho, ele te chama atenção. Você joga coisa fora, pai, eu vou, isso aí não pode fazer isso. Não sei o que, não pode fazer aquilo. Eles mesmos chamam a atenção para que não ocorra, não é? Eu estava contando uma história para a neta minha, Janguier, a história da lebre e do coelho e da tartaruga. Que a tartaruga, o coelho faz que a tartaruga ganhou, por quê? Porque ela tinha diversas tartarugas, e quando a tartaruga ia, tinha diversas tartarugas, quando via coelho, passava na frente, e uma lá na ponta. Ela falou, vô, mas isso daí não está certo, né? Isso daí eles estão fazendo coisa errada, né? Falei, pois é, você vê como é que o mundo é. Ao ponto, Mozart, da uma menina de 17 anos enfiar o dedo na maior autoridade do mundo e falar, respeita o meio ambiente. E se vocês olharem hoje, todas as manifestações no mundo, olha Hong Kong, olha, todos jovens, olha nos Estados Unidos, agressão ao racismo, não vão mais aceitar isso. E é isso que é a nossa esperança, apostar e acreditar nesses jovens. Então, eles vão aceitar, sim, esse ensino híbrido, e cabe a nós, educadores, fazer o melhor e apostar, acreditar e formar bons profissionais para isso. Eu passo aí, já deu meus 10 minutos, passo aí para vocês a bola, Johnny. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Chaim. Estou no horário certinho. Maria, antes de eu passar, se você quiser contextualizar aí para o Mozart também, eu acho que estou de acordo com o Chaim que os alunos, para aceitarem tecnologia em um novo sistema de educação, não é problema. Eles já estão nesse outro patamar aí, nessa nova era digital. O desafio que eu acho que você pode expor para nós aqui é como no setor público você se adequa a isso, né? Nessa escala tão grande. Eu vou deixar essa provocação e acho que o Mário tem alguma provocação para colocar também. Na realidade, é uma boa provocação, porque existe uma realidade completamente diferente entre o setor educação privada e educação pública. E, evidentemente, que a gente vai explorar isso aí, o Mozart vai poder falar com muita propriedade sobre isso daí. Mas é muito bom sempre escutar o Chaim falando, porque tem uma energia, um negócio espetacular. Antes de passar para o Mozart, quero só lembrar que a gente está inovando e está trazendo aqui uma enquete para todos os participantes. É uma enquete que fala justamente do impacto da tecnologia dentro do ensino brasileiro, se vai melhorar ou não. Essa enquete está localizada ao lado da caixa de mensagens, do chat, embaixo da tela de vídeo. Então, é justamente para que todo mundo que está escutando a gente possa participar, interagir e, através dessa enquete, poder avaliar, vamos dizer assim, como é que essa tecnologia realmente, o que ela deve trazer de potencial benefício ou não para a qualidade do ensino brasileiro. Então, lembrando aí de que a enquete está rolando, tá? Vamos lá, Mozart?
Mozart, boa noite, obrigado aí por estar conosco, já passamos a você aí. Obrigado, Jônio, obrigado, Mário, um prazer enorme, agradeço a oportunidade. É muito bom estar com os meus amigos Chaim e Janguier, né, nessa oportunidade de discutir um tema tão importante como é o caso da educação, pelos inúmeros impactos que ela promove no desenvolvimento sustentável de um país. Mas aqui o tema central é como a questão do mundo digital, a educação digital vai fazer parte do cotidiano das escolas, das universidades, a partir de agora. Eu diria que, na verdade, a Covid ela escancarou não só a desigualdade educacional em nosso país, mas como também, e aí falo como químico, não é? A Covid foi um grande catalisador para quem já esqueceu da química, é uma substância que acelera a velocidade das reações químicas. Então, a Covid, de certa maneira, trouxe de uma maneira muito intensa a necessidade de colocar o ensino mediado por tecnologias na agenda da educação, não só brasileira, na educação mundial. Quer dizer, o currículo online, me parece que daqui por diante deverá fazer parte do currículo presencial, e aí conduzindo aquilo que eu estou hoje chamando do aluno em tempo integral. Chaim falou muito bem da questão do ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido? É onde você tem atividades presenciais articuladas com as atividades não presenciais, sejam elas síncronas ou assíncronas. São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, fez um belíssimo exemplo, foi a rede pública que largou na frente o trabalho liderado aí pelo nosso secretário Rossielli, pelo Haroldo Rocha, com praticamente um mês já se tinha uma estrutura para oferecer atividades não presenciais na rede pública, como, por exemplo, com o Centro de Mídias, com a parceria com a TV Cultura, e também com os aplicativos, uma grande parceria com as teles, com as diferentes teles. E isso, de certa maneira, colocou o aluno da rede estadual de São Paulo à frente. Obviamente, como isso não estava no planejamento das atividades do ano letivo de 2020, a gente se deparou também com uma outra realidade, Vários alunos ainda vão precisar de um apoio, seja de notebook, celulares, aplicativos, internet e banda larga. Então, o que eu quero dizer com isso é que, enquanto a escola particular, de alguma maneira, com 2, 3 semanas, já estava oferecendo atividades não presenciais, as redes públicas no Brasil tiveram grandes dificuldades, mesmo aquelas, como foi o caso de São Paulo, porque, na verdade, você tem um contingente de estudantes de baixíssima renda e não tem acesso ainda a algumas dessas ferramentas que são necessárias para você trabalhar as atividades não presenciais. Isso, de certa maneira, invoca uma situação importante para oferecer esse ensino híbrido, que eu também acredito, ele veio para ficar. Vamos precisar fazer um grande esforço para não aumentar ainda mais o fosso, a desigualdade entre o aluno da rede particular da educação básica e o aluno da rede pública. E, nesse sentido, eu entendo que, cada vez mais, vamos ter que pensar que o notebook, a internet de banda larga, vão ser o caderno e o lápis do século XXI. Não tem mais como a gente está pensando, por exemplo, de deixar de fora esses instrumentos necessários para que o aluno possa, por exemplo, desenvolver as suas atividades escolares. Então, o ensino híbrido ele vai ser parte integrante da vida futura da educação no mundo, não somente no Brasil. E, no meu entendimento, o aluno de tempo integral, eu acho que vai ser, a gente fala em escola de tempo integral, mas eu acho que a gente vai ter que falar também agora no aluno de tempo integral. O aluno que vai ter um dos turnos, ele vai ter atividades presenciais e no outro turno, atividades não presenciais, mas ambas articuladas dentro de um projeto pedagógico da escola.
Entretanto, a gente está aqui falando também com dois grandes empresários, importantes empresários da educação, não é? Pensar também no ensino superior. O ensino superior é fundamental. Quando a gente analisa a produtividade média de um trabalhador, há uma relação direta entre essa produtividade, o PIB de um país que mede a sua riqueza, com a escolaridade, e a escolaridade indo até o nível superior. Obviamente que nós vamos precisar fazer também esforços no campo dos cursos tecnológicos, nos cursos profissionais, porque não há vaga no ensino superior para todos. Mas pensar no pós-médio, pós o ensino médio, é fundamental para que o país possa ter uma riqueza sustentável. E aí, sim, ter impactos importantes em todas as áreas sociais. E, nesse sentido, a educação vai exigir um novo pensamento que vai partir, por exemplo, para uma nova formação de professor. Aí, Chay, você falou muito bem, os professores estão sendo heróis nesse processo. Eles conseguiram, e mesmo sem estarem preparados, tem um estudo do Instituto Península que mostra que 83% dos professores brasileiros não estão preparados. Tem outro estudo também dos Estados Unidos em que mostra que 70% dos professores americanos não têm as habilidades e competências para trabalhar essa questão do ensino mediado por tecnologias. E outra coisa, o grande erro que eu acho que nós cometemos é que nós queremos formar o professor para um ambiente de atividades presenciais e fazer, vou usar uma metáfora, um termo popular, fazer uma meia-sola, pegar esse professor que é formado para as atividades presenciais e botar ele para ensinar atividades mediadas por tecnologias. É outra coisa. Eu tive uma experiência, eu tenho 40 anos de experiência docente, a FGV me convidou para fazer um curso mediado por tecnologias, um curso de EAD. Olha, eu levei muita bola das costas, como a gente costuma dizer. Por quê? Eu preparava o material achando sempre que tinha um professor à frente ali dos seus alunos. Aí o pessoal da área acadêmica da GV dizia: não, professor Mozart, lembre-se que tem que ser autoexplicativo o texto, não tem o professor ali na frente. Então, eu fui aprendendo. Eu tive que aprender e aprendi muito. E gostei muito do que aprendi, porque não foi somente o texto, foi como trabalhar diante das câmaras, não ter os alunos na minha frente. Eu sempre fui professor, exerci vários cargos públicos, como reitor, secretário de educação, mas nunca deixei a sala de aula. Ora, mas dar uma aula não presencial é outra estratégia. Você tem que ter outras competências que são muito importantes para que sua aula tenha a mesma paixão, a mesma riqueza, o mesmo envolvimento, para que os alunos e seus estudantes, portanto, possam estar devidamente articulados e comprometidos com essa nova escola, com essa nova universidade. Porque um dos pontos que fica muito claro nesse momento é que, imagina, o aluno, na verdade, ele quer uma escola que caiba na vida. Se essa escola não cabe na vida desse aluno, não tem significado para ele, ele abandona. Não é à toa que na educação básica, de cada 100 crianças que começam lá na primeira série do ensino fundamental, somente metade chega lá na educação básica. Mas, pasmem, o mesmo problema a gente também tem no ensino superior. O INEP pegou os alunos, todos os alunos que ingressaram em 2010 no ensino superior em nosso país, tanto na rede particular como na rede pública de ensino superior, presencial, por EAD, que foi que o INEP encontrou. Ele saiu ano após ano, 2010, 2011, até 2016, acompanhando esses alunos. O que foi que ele encontrou? E 60% dos alunos que ingressaram em 2010 abandonaram a universidade. O que é que isso, de certa maneira, reflete? O aluno, mesmo do ensino superior, quer outra universidade. A gente tem que pensar no projeto de vida do jovem.
uma universidade com maior flexibilidade. Não é somente a ferramenta, se é presencial ou se é mediado por tecnologia. A gente tem que dar a esse aluno a capacidade dele ter uma visão sistêmica de mundo e, principalmente, atender ao projeto de vida desse jovem. O jovem quer uma universidade com maior flexibilidade, com maior interdisciplinaridade. E, olha, isso não é de agora, não tem nada a ver com a Covid. Eu não vou jogar a culpa da Covid, já tem muito tempo. Na virada do século, a Escola do Futuro da USP fez uma pesquisa com os alunos daquela instituição. O que foi que ela encontrou? Que 62% dos alunos no ano 2000, portanto, nós não tínhamos ainda iPhone, smartphone, nada disso. Não tínhamos todas essas ferramentas de Zoom, de Meet Google, nada disso. Mas 62% disseram que gostariam de ter suas aulas mediadas por tecnologias. Olha, eles não tinham nada disso. Um estudo da Escola do Futuro da USP. O que eles também observaram? 55% dos alunos gostariam de montar os seus próprios cursos. O que é que isso significa? Os alunos têm como grande desejo maior flexibilidade dentro da sua formação universitária. Nós ainda formamos os nossos alunos seguindo a mesma linha de Henry Ford, quando ele, em 1916, portanto, há um século atrás, praticamente, com a descoberta da questão da eletricidade, ele começou a produzir os carros em série na perspectiva de dar maior possibilidade às pessoas a terem acesso ao automóvel. Então, a gente está produzindo os alunos em série, como Henry Ford produzia os automóveis há 100 anos atrás. A universidade tem que se reinventar, não é somente uma questão de presencial ou mediado por tecnologia. Me desculpe, eu acho que isso, a tecnologia é meio. A universidade ela tem que se repensar, ela tem que, de alguma maneira, atender ao projeto de vida dos seus estudantes, fazer sentido ao jovem. E isso é o que está em jogo nesse momento. A tecnologia vai nos ajudar muito. A tecnologia, para mim, é ponto de partida, não é ponto de chegada. Muito obrigado. Obrigado, Mozart. Muito boa exposição. Marião, de novo, antes de eu passar a você, deixar uma provocação ao Janguier, qual a gente já vai passar a palavra. Janguier, na sua experiência e na sua bagagem aí nesse setor há muito tempo e uma referência aí para muitos, a gente tem que aproveitar esse momento para fazer a mudança, como acelerou a inovação, a transformação. Será que agora é a hora de já fazer as mudanças? Qual que é a sua visão sobre esse tema que a gente está falando aqui? Não sei se o Mário quer acrescentar alguma coisa antes de passar ao Janguier. Eu quero sim, Johnny. Eu passei, como alguns sabem, não, eu passei boa parte da minha vida executiva na área de tecnologia, no setor de tecnologia. Tive a oportunidade de presidir algumas empresas da área, então sou literalmente um apaixonado pelo tema da tecnologia e também pelo tema da educação, aprendendo muito com meus amigos. Mas ouvindo o Mozart, fica a pergunta, que também é uma provocação, dentro de um cenário onde a nossa educação, principalmente a educação pública, ainda é de baixíssima qualidade, e isso se mostra em alguns resultados, como o PISA, onde entra ano, sai ano, a gente está sempre na rabeira, ali tanto em matemática, como em português, como em ciências, e num país tão desigual e com tantos problemas sociais e econômicos, não seria a tecnologia potencialmente algo que viesse a aumentar a desigualdade social brasileira e, ao mesmo tempo, criar um problema de diminuir o nível de qualidade da nossa educação? A gente é muito atraído por ela. Fica aí a provocação, por mais que é algo que veio para ficar, até que ponto realmente a gente deveria acelerar vis-à-vis tamanha dificuldade e potencialmente, vamos dizer assim, criando mais problemas do que a gente já tem. Não? Janguier, palavra para você. Boa noite a todos. Quero saudar o amigo Mário Anceloni, o amigo João Dória, querido amigo e irmão Chain Zarren, que é presidente e fundador comigo do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e é presidente do conselho. Eu sou o atual presidente do Instituto, ele é presidente do conselho, que é um instituto que nós criamos
para ajudar as pessoas transmitindo educação empreendedora, né? Mozar já conhece o Instituto também, e saudar o querido amigo Mozar Neves. Na Janguier, seu vídeo travou aqui, não sei se você está nos ouvindo. época que eu passei no concurso para lembranças aí do... Tô ouvindo, tô ouvindo. Voltou, Então, vou de Um novo? pouquinho. Começa de novo, Janguier. Pronto, quero saudar todos os que estão nos assistindo, né? Saudar o amigo Mário Anceloni, João Dória Júnior, Chain Zarren, que é fundador comigo do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Ele é o atual presidente do conselho do Instituto Êxito, um instituto que nós fundamos para transmitir gratuitamente para os jovens de escolas públicas educação empreendedora, né? A gente diz que todo mundo nasce com o dom de empreender, mas aqueles que são de famílias empreendedoras, esses têm a oportunidade de empreender. Os que não são de família empreendedora não precisam de ajuda. Aí nós criamos o Instituto Êxito. E saudar o nosso querido amigo Mozar Neves, lembrar que quando eu passei no concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, o professor ele era o reitor. Então, grande lembrança aí. Mas registrar a satisfação de estar aqui com vocês para falar sobre um tema de extrema importância. Eu vou contar um pouco da história da minha vida para contextualizar e da história do grupo e depois entrar no tema propriamente dito. Queria dizer que eu sou um sertanejo, né, nascido na pequena cidade da Paraíba, e que aos 8 anos de idade eu montei meu primeiro empreendimento. Hoje as crianças com 8 anos a gente tem até medo de deixar elas irem para a rua, né? Meu primeiro empreendimento foi uma caixa de engraxate. Eu era engraxate de rua. E digo isso com muito orgulho, muita satisfação, porque todo trabalho honesto é digno. E aos 9 anos montei meu segundo empreendimento, que era vender laranja de casa em casa. Aos 10 anos eu vendia picolé de casa em casa. Dos 10 aos 14 anos eu trabalhei como garçom, como vendedor de roupas em loja, trabalhei como office boy, trabalhei até como locutor infantil. Mas o que mudou a minha vida, a minha história, meu destino foi a educação. Apesar de ser filho de pais que não tiveram a oportunidade de estudar, foi a educação que mudou a minha vida e a minha história. E o primeiro curso que mudou a minha vida foi o curso de datilografia. Eu acho que todos nós aqui, tirando o João Dória, que é novo, todos nós fizemos o curso de datilografia, aquele curso ASDFG. Eu digo que esse curso mudou a minha vida porque foi o curso que me deu o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego formal foi graças a esse curso. Quando eu cheguei em Recife, eu procurei o meu tio, que não me conhecia. Ele perguntou se eu contei a história para ele da minha vida, disse que lá em Rondônia, onde eu morava, não tinha segundo grau, nós só tinha o primeiro grau, que é o ensino fundamental, e eu queria estudar. E aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Eu disse que sabia datilografar. Na época não tinha computador, e ele me deu uma petição manuscrita, e eu datilografia muito rápido, ele ficou entusiasmado com a minha velocidade, com a minha agilidade, e me deu meu primeiro emprego. Apesar de ter estudado a vida inteira em escola pública, né? Daí a gente conhece de cátedra a deficiência da escola pública. Graças ao esforço, graças à dedicação, graças à luta, à persistência, ao foco, como disse Chain, eu consegui me educar, consegui fazer direito na Universidade Federal de Pernambuco, depois fiz letras na Universidade Católica, consegui fazer vários cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e sonhar o meu sonho grande, né? Meu sonho grande, como diz Jorge Paulo Lemos, todo mundo tem que sonhar grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Meu sonho grande foi criar um grande grupo educacional. E aí, em 2003, eu criei o Grupo Ser Educacional, desde o primeiro tijolo, com a primeira faculdade em Recife. Depois fui criando outras, comprando outras, adquirindo outras instituições. E hoje o Grupo Ser Educacional é um dos maiores grupos educacionais do Brasil de ensino superior, com mais de 60 faculdades, universidades e centros universitários do Brasil, quase 200 mil alunos, com 12 mil colaboradores, e a gente forma cerca de 15 mil egressos todos os anos. A gente está ajudando o Brasil a se desenvolver, né? Porque todos nós sabemos que um país para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento só através da educação. E o poder público não pode fazer tudo sozinho. Nós temos hoje 8 milhões e 500 mil alunos no ensino superior e 76%
desses alunos estão nas instituições privadas. Daí dizer que estamos ajudando o Brasil a se desenvolver. Mesmo assim, nós só temos 17% da população com idade universitária na universidade, o que é muito, muito pouco. Imagine se o Brasil não tivesse as instituições privadas, o que seria do ensino superior brasileiro? Nós temos as instituições privadas e, mesmo assim, só temos 17% da população com idade universitária, que é a população de 17 a 24 anos na universidade. Mas, hoje, as instituições, a indústria do ensino superior, as instituições de ensino superior privadas, para sobreviver, crescer com sustentabilidade e perenidade, elas têm que se reinventar, elas têm que se reinventar em sua inteireza. E a reinvenção passa pela inovação. Muita gente acha que a inovação é apenas a utilização de tecnologias modernas. A tecnologia moderna é apenas um instrumento, um aspecto da inovação. Apesar de ser apenas um instrumento da inovação, é um dos instrumentos mais importantes, porque todas as empresas, especialmente as universidades, elas têm que se reinventar, elas têm que inovar, elas têm que entrar no mundo digital, principalmente na sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital e disruptiva em que a gente vive, onde tudo se transforma muito rápido, se transforma rapidamente. Ela tem que se reinventar, tem que entrar nesse mundo, pena de padecer da síndrome da Kodak ou síndrome da Nokia, né? Todo mundo sabe da história da Nokia e da Kodak, né? Todos eram grandes indústrias, mas em virtude de não ingressarem na tecnologia moderna, elas foram disruptadas, né? Elas foram transformadas e foram ultrapassadas, tornando-se obsoletas em relação às novas indústrias que surgiram. Foi com base nessa perspectiva que nós, do Grupo Ser Educacional, há 2 anos, resolvemos fazer uma grande transformação digital. E aí contratamos a empresa Accenture, que é uma das maiores empresas de tecnologia digital no mundo, e começamos a trabalhar com a Accenture, efetivamos uma transformação digital do nosso grupo, e quando aconteceu que a gente iria começar a implementá-la a partir do final do ano, 2020, mas quando aconteceu a pandemia, em março de 2020, nós tivemos que nos antecipar. E aí colocamos imediatamente todos os nossos funcionários, 12 mil funcionários, em home office, e imediatamente começamos a implementar aquilo que a Accenture estava implantando no nosso grupo, e a maioria dos nossos estudantes, desde o início da pandemia, estão tendo aulas remotas, aulas interativas, né? Através de tecnologia moderna, através de plataformas modernas, mas não somente as plataformas como o Zoom, como a Teams, mas tecnologia digital que a gente já vinha vendo, trabalhando para implementar e implantar, sabendo da importância da implantação de tecnologias digitais como forma de transmissão do conhecimento. Como bem foi asseverado aí por Chaim e pelo próprio Mozart, a gente tem que efetivar uma verdadeira transformação, não só apenas no modelo formal, né, de ensinar, plantando tecnologias digitais ou tecnologias modernas, mas no próprio modelo, mudando o próprio sistema educacional brasileiro, porque o próprio modelo nosso é um modelo retrógrado, modelo pedagógico, burocrático, ultrapassado, né, obsoleto, despótico e ditatorial, né, altamente repressivo, pois usa do autoritarismo para dizer aos alunos faça isso, faça aquilo, e como tal produz uma geração de zumbis, né, em vez de preparar os alunos para desenvolver suas potencialidades e suas habilidades espontâneas naturais, intelectuais e amorosas. A gente precisa não só utilizar a tecnologia, apesar de a tecnologia ser um dos mais importantes instrumentos da inovação, a gente precisa fazer uma mudança, e uma mudança radical no próprio sistema educacional brasileiro, não só o sistema educacional brasileiro básico, mas do próprio sistema educacional brasileiro como um todo, desde o básico ao superior. Feitas essas considerações, aí eu devolvo a palavra para a gente começar a responder as perguntas. Perfeito, Janguier, obrigado. Acho que você levantou aí
temas muito relevantes aí para a gente levantar agora no debate. Mário, eu já vou passar a você, então, para comandar essas perguntas. Eu só vou lembrar aqui ao público duas informações rápidas. Mandem suas perguntas, a gente está recebendo aqui já para poder direcionar, e que o Chaim vai ter que nos deixar às 19 horas, mas a gente estende 15 minutinhos aqui, porque eu sei que a gente vai ter um debate muito relevante aqui. Então, Mário, já passo a você aí para fazer as perguntas. Não sei se quer aproveitar já para direcionar o Chaim, mas, enfim, o comando é seu aí. Tá no mudo, Mário. As perguntas aqui, Johnny, do chat. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que, na realidade, os três poderiam dar respostas, participar nas respostas, que eu acho que todos os três, pelas experiências e pelo histórico todo, podem contribuir. Então, a primeira veio do Jairo Stanley, da BI Resultados Digitais. Ele faz o seguinte: tem uma grande dificuldade de adaptação pela maioria dos professores quanto ao novo modelo de ensino, tanto no uso das ferramentas quanto a composição das aulas. Como isso está sendo resolvido nas instituições? Estou aqui falando justamente da parte dos professores, que é o alicerce desse processo todo, não? Então, Jair, começando por você, como é que você vê isso? Está no mudo, Jair. Jair, está no mudo. Com relação às privadas, eu já falei, Anselmo, que estamos tranquilos, nós estamos fazendo investimentos, treinando, arrumando equipamentos, nós estamos fazendo tudo que é possível, inclusive pensando fazer aquisições para aqueles que não têm, montar estúdio na casa do professor e assim por diante. Vamos conseguir fazer. Mas na pública, eu quero fazer uma ressalva com relação ao que o Moser colocou. O trabalho que o Rosielli vem fazendo é fantástico aqui em São Paulo. Ele faz um trabalho maravilhoso. Ele realmente é um super, aliás, faz um trabalho de ministro, que nem ministro faz. Veja só, num bate-papo nosso em Ribeirão Preto, na TV, ele falamos dele exatamente comentando o seguinte, que os alunos hoje, muitos deles vão na escola até por questão de merenda. Se o cara não tem merenda na casa dele, comida, imagina ter um computador tal. Eu falei, Zé, usa a TV nossa aqui para passar. Em Ribeirão, ele imediatamente fez um convênio com a cultura, montou uma equipe, fez um trabalho maravilhoso e mais, fez diversos convênios, inclusive eu fiz um convênio com ele pelo do Grupo SEB, onde nós estamos dando cursinho para esses alunos que vão fazer Enem das redes públicas, quase 400 mil alunos, gratuito, para esses alunos preparatórios para o Enem. E também colocamos à disposição treinamento para professores. Eu vou discordar um pouco do Mozart. Esse negócio de ficar falando, olha, nós não podemos começar as aulas públicas com a privada para não abrir um fosso maior. Gente, o fosso já é aberto. E você não pode penalizar um porque o outro não acompanha. Olha o trabalho que o Rosielli está fazendo. Tem a obrigação que o poder público de fazer com as escolas públicas sejam igual ou melhor que as privadas. Eu estudei, na minha época, a escola pública, acho que você também estudou. Então, é possível reverter muitos países, o que você não pode penalizar. E mais, um não concorre com o outro. Hoje já tem cotas para os alunos entrarem nas universidades. Já tem 50% já para o aluno de escola pública. Portanto, um não prejudica o outro. Você não pode ir pela exceção, não é? Olha, gente, vamos fazer com que todos, são todos iguais. O vírus não escolhe quem ele vai atacar, se é público ou privado. Então, para com esse preconceito. Nós temos que ajudar melhor a escola pública e nós estamos ajudando nossos privados. O Janguier está ajudando, o Ayrton Senna está ajudando, tem diversas entidades. Eu já soube que o Abílio Diniz, por intermédio do grupo dele, está buscando computadores para entregar para os alunos que não têm. Cabe às instituições não ficarem eles que fazem um preconceito, não somos nós. Então, o que tem que fazer é, todo mundo quer ajudar, Anselmo, todo mundo. Eu coloquei à disposição treinar professores, Apple quer ajudar, a Vivo quer ajudar, e o Rosielli fez o quê? Correu atrás, o Estado de São Paulo e resolveu. Basta que os outros estados façam a mesma coisa, e se a gente, Deus ajudar, a gente ter um ministro logo, que troca mais de ministro que eu nunca vi, e que possa
resolver o problema do país. Agora, pela reação do Mozart, vou deixar você dar, vamos dizer assim, responder aí sua réplica pro querido Chaim. Tá no mudo. Tá no mudo. Aí. Está no mudo ainda. Isso. Aí, eu acho que eu não me fiz entender. Em nenhum momento eu falei isso. O que eu disse é que a Covid escancarou a desigualdade educacional em nosso país. Isso, ponto, isso aconteceu. E está acontecendo, está muito claro a desigualdade. Não estou dizendo que se um não pode, o outro não pode. Em nenhum momento eu falei isso. O que eu coloquei é que há uma enorme desigualdade que a Covid mostrou e está nos mostrando. E que é muito importante que haja esse esforço coletivo, como está acontecendo. Então, eu só queria pontuar nessa questão. Eu concordo contigo, não tenho dúvida isso. Eu também disse isso daí. Não é? Não, parar de coitadismo, Mozart. Coitado, não tem coitado, tem que dar uma boa educação para eles, né, Celone? Agora eu falei teu nome certo. Você está lendo o WhatsApp. Deixa eu concluir. Em nenhum momento volto a dizer que eu falei sobre isso. O que eu falei é que a Covid escancarou a desigualdade em nosso país. E essa desigualdade precisa ser enfrentada, seja em parceria, em colaboração com a sociedade, não somente como o próprio Roscielli vem fazendo, mas os secretários de educação da maioria dos estados, eu venho acompanhando, os institutos e fundações do terceiro setor têm ajudado enormemente as redes públicas de ensino, não somente com estudos, mas também com apoios direcionados à formação de professores. Então, em nenhum momento quero deixar bem claro isso aqui. Falei isso. Né? Em relação à pergunta que foi colocada pelo Mário e pelo Jairo em relação às dificuldades, essas dificuldades são inerentes, mas eu estou cada vez mais confiante de que, a partir de uma formação adequada aos nossos professores, dando a eles as condições para que possam trabalhar com plataformas digitais, e para isso eu entendo que um dos caminhos para reduzir essa desigualdade, tanto dos nossos estudantes de baixa renda, como também dos professores das escolas públicas que não tiveram a formação adequada, é o uso do próprio FUST. O FUST é um fundo do sistema de telecomunicações que tem aí 32 bilhões de reais e que poderiam e deveriam ser utilizados, conforme, inclusive, prevê a lei, para a redução das desigualdades. Está aí, 32 bilhões. Além disso, a própria CAPES, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, tem uma diretoria de formação de professores que tem, em geral, no seu orçamento, 1,5 bilhão de reais para a formação de professores. Então, eu entendo que nós precisamos fazer um grande esforço para democratizar o acesso daqueles que não têm esse acesso, né, como a gente observa, na maioria dos casos, daqueles que estudam e ensinam nas redes públicas. Precisamos fazer esse esforço e tem as condições. O importante é que também os secretários coloquem nas suas agendas prioritárias, nos seus orçamentos, né, a necessidade da tecnologia digital para que alunos e professores tenham acesso. E isso pode ser feito, sim, em parceria com o setor privado, com o terceiro setor, cumprindo o que está posto no artigo 205 da Constituição Federal, que é prover educação em colaboração com a sociedade. Janguier, nessa linha, queria te fazer uma pergunta. Você prepara a tua educacional, um espetáculo de estrutura, você prepara o jovem para entrar no mercado de trabalho. E é nítido que a gente precisa que os nossos professores, vamos dizer assim, muitos deles jovens também, né, estejam preparados para poder, vamos dizer assim, qualificados não só tecnicamente, mas também com soft skills, aí vamos botar dessa forma, para poder usar da tecnologia, poder, vamos dizer assim, fazer com que essa tecnologia realmente agregue valor. Como é que você vê isso? Vocês já estão investindo nisso? Né?
Como é que você acha que pode ser feito isso num processo mais, vamos dizer assim, em larga escala dentro do contexto brasileiro? Claro, antes eu queria responder a pergunta anterior, né? Como é que a gente está treinando, né? O que eu quero registrar aqui é que antes não havia a cultura por parte dos professores do ensino digital, do ensino remoto, né? Muitos deles achavam que o ensino à distância, o ensino digital, o ensino remoto, era um ensino de segunda qualidade, né? Não era um ensino de alta qualidade, quando na realidade a gente sabe que isso não existe, né? A tecnologia e a tecnologia digital faz com que a qualidade até aumente. E ocorria casos também que os próprios professores tinham medo de perder o seu emprego. Eles achavam que o ensino à distância podia escalar muito mais e isso poderia fazer com que eles pudessem perder os empregos, né? Em relação ao que Mozart disse aí, eu gostaria de fazer uma consideração também. Eu quero concordar com ele, né, que realmente o coronavírus veio para escancarar, né, a desigualdade educacional. Mas aí eu queria fazer uma reflexão e uma pergunta aqui. Por que é que São Paulo e outras cidades estão reabrindo os shoppings antes dos parques, estão reabrindo os barzinhos, os restaurantes antes das escolas? A gente sabe que já é comprovado cientificamente que as crianças, né, as crianças elas têm muito menos complicações que os adultos quando eles pegam o coronavírus, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já é cientificamente comprovado que a taxa da complicação das crianças até 17 anos é de apenas 0,04%, diferentemente dos adultos, né? E, além disso, está claramente documentado também que o risco de transmissão do Covid-19 por crianças infectadas é muito menor que o risco de transmissão por adultos infectados, mesmo em caso com a mesma carga de vírus. E aí, por que não reabrir as escolas tomando as devidas precauções? A gente sabe do prejuízo enorme que está causando, que eu gostaria até de ouvir também o Mozart depois sobre isso. A gente sabe do prejuízo da aprendizagem infantil que está sendo causado aí há 4 meses. Os alunos, não estou falando das escolas privadas, porque, como ele disse, né, está havendo uma desigualdade educacional. Os alunos das escolas privadas estão tendo aulas remotas, aulas online. Nós, por exemplo, no nosso grupo educacional, 99% dos alunos estão tendo aulas. Mas no ensino básico, os alunos de escolas públicas, poucos alunos estão tendo aulas remotas, aulas online, né? Daí a gente vê o grande problema que está acontecendo. A gente sabe também que o aluno em casa acarreta grande número de violências por parte até dos familiares, abuso sexual, uso de drogas, depressão das crianças, né? A gente sabe da função primordial da escola, que além de ser formal, ela também de educação formal, ela também tem a função social, né? E muitos dos casos, uma das refeições diárias do aluno é feito na escola. Então, o fato de ele estar sem ter aula, principalmente os alunos de escolas públicas, está acarretando grande prejuízo de aprendizagem e também prejuízo de outros níveis, né? Janguier, antes de passar essa pergunta ao Mozart, como eu sei que o Chaim precisa sair, eu vou deixar a você, Chaim, se quiser deixar uma última mensagem aqui e, se puder, falar para a gente um pouquinho do Instituto Êxito, o que ele é e se, de alguma forma, quem está assistindo aqui pode ajudar. Eu queria deixar essa bola Instituto Êxito ao fundador, que é o Janguier, né? Ele que foi o fundador, meu parceiro, e ele pode falar muito, que é um trabalho maravilhoso. Nós temos o Instituto SEB, que a gente atua em Ribeirão Preto, que é o que fez convênio junto ao Estado de São Paulo, que a gente atua na área social, terceiro setor, atingindo alunos que acabam, inclusive escolas públicas, com cursinho pré-vestibular, para aquele pessoal realmente carente. Isso prova, Johnny, o seguinte:
Todo mundo quer ter a oportunidade de ajudar o próximo, e essa pandemia reforçou mais ainda, né? Você vê todo mundo atuando junto a comunidades, querendo ajudar tudo, e não é justo, aí eu concordo com o Mozart, que as pessoas não têm a oportunidade que os outros têm. Então, nós temos que brigar para que todo o governo, que o Estado tem muito dinheiro, como ele bem colocou, seja bem aproveitado na educação, e é possível fazer. E o Mozart, como ele foi reitor, sabe que hoje, muito mais do que nunca, se eu fosse ministro da Educação, utilizaria muito ensino à distância para treinar professores. Gente, você tem os melhores professores, as melhores universidades do mundo aqui no Brasil. Você tem USP, Unesp, Unicamp, universidades federais, e tem melhores professores ali dentro dessas universidades. Por que não treinar esses professores, dar curso para eles? Por que não facilitar para que eles se preparem pela pandemia? Porque esses alunos também da rede pública, que também são alunos iguais a todo mundo, como eu disse, tem também, e tem a mesma oportunidade que os outros, não esperar que as entidades privadas só façam alguma coisa, mas que esse dinheiro chega até eles. Tenho convicção que todo o governo, todas as assembleias legislativas, todo mundo sempre mira em atender a escola pública. Agora, nós da privada temos que atuar junto aos pais alunos que fizeram de tudo, né, apostaram e acreditaram nos grupos para fazer frente a isso. Temos que focar nesses alunos, porque não vai ser fácil para nós também, viu, Johnny? Não pensa que vai ser fácil. Não pense que é uma coisa tranquila. Não. Vamos sofrer igual todo mundo. Só que a gente tem ação, determinação e podemos fazer sem depender da burocracia pública, não é? Mas, olha, eu acredito que é possível reverter. Estou vendo realmente boas ações, estou vendo muita gente se movimentando. Deve ter agora uma mudança com relação a esses vestibulares, Enem, assim por diante, que o aluno não pode ser prejudicado. Espero que as universidades possam não prejudicar esses alunos que precisam se formar, não é? Esse pessoal que mais precisa, principalmente nessa área médica, principalmente, aliás, todas as áreas, médica mais do que nunca. E o Moser falou um negócio fundamental. Essa tecnologia vai permitir que acabe com esses processos arcaicos, esses currículos arcaicos, que não servem para nada. 80% dos alunos aprendem nas universidades, não utilizam para nada. É a vida, a melhor escola que vai ensinar esse pessoal. Precisa mudar, precisa colocar cursos, por exemplo, direito. Tem que ter curso de mediador, curso de direito, inteligência artificial ser colocado, curso tecnológico em todo segmento. Tem aí telemedicina, ainda não se utiliza nas universidades. Precisa parar com isso. E mais, não precisa mais ser só presencial. Eu, por exemplo, estou querendo montar uma universidade, moça, que o aluno assiste um período para cumprir a carga presencial, o restante rodando o mundo. Se ele vai fazer administração, passa 3 meses em Hong Kong, nos melhores centros do mundo, para que ele possa fazer isso na prática. Quer fazer arquitetura? Vai na Europa, ver o que tem de melhor. Medicina, é isso que precisa fazer, porque o aluno só aprende fazendo. Mas, olha, vamos ter esperança. Eu acredito que essa pandemia tem as suas coisas muito ruins, mas tem as coisas boas para fazer que as pessoas passem a refletir, passem a avaliar e passem a ser mais solidários. Nós estamos aqui para isso. E parabéns, vocês sempre atuando, sempre foram solidários com o empresário. O LID é um exemplo disso, está no mundo inteiro. Aliás, o LID lá da Austrália, vamos montar um Mapobear com eles lá, viu? Até isso estão nos ajudando a entrar na Austrália, viu? Johnny, me perdoa, me desculpa, meu muito obrigado. Você vai ter 2 grandes cobres. E o que o Mozart e o Janguier falarem, assina embaixo, viu? Obrigado, viu, Chain? Um abraço a todos. Aproveitar para complementar aí o que você disse, João, se você permitir. Sim. Chain, desculpa, Janguier. Chain, obrigado. Antes eu queria concluir, que eu não respondi a pergunta do Mário, né? Perguntas que eu falei no... Primeiro, como é que a gente está treinando os nossos professores, né? Janguier, o Chain pode ir ou tem alguma pergunta dirigida a ele?
Ele pode Não, ir. pode ir, Chain. Pode ir. Um abraço a ele. Meu querido amigo, um beijo. Chain. Se cuida. Obrigado, Beijo, Chain. Chain. Essa camisa sua aí ninguém aguenta. Tchau, abraço. A gente está Obrigado. fazendo o treinamento. Tchau, Mozart. Obrigado. Como eu estava dizendo, né, a gente realmente tem uma falta de cultura dos professores para utilizar as tecnologias digitais, né, para ensino remoto e ensino à distância. Mas a gente tem feito grupos de 100 professores e remotamente, né, através das plataformas digitais, a gente tem treinado. E você perguntou como é que a gente tem preparado os alunos para o mercado de trabalho. Não sei se foi essa a pergunta. Foi-se o tempo, né, de você preparar o aluno para adquirir empregabilidade. Eu acho que hoje, por conta da tecnologia, da automação e da inteligência artificial, muitos dos postos de trabalho que existem hoje vão se acabar. Daí a importância de você não preparar mais os alunos apenas para adquirir um emprego, apenas para passar no concurso público, por exemplo, porque antigamente era preparar o aluno para a empregabilidade. Hoje não, hoje a gente tem que preparar o aluno com a cabeça mais ampla, a gente tem que preparar o aluno para a trabalhabilidade. Nosso foco no Grupo Ser Educacional é exatamente esse, preparar o aluno para ser empreendedor de si mesmo. Ele tem que angariar habilidades e competências para exercer diversas atividades ao mesmo tempo. Porque a gente sabe que muitos dos postos de trabalho que existem hoje, inclusive foi recentemente, há um ano e meio, a UNB fez uma pesquisa dizendo que até 2026, pelo menos 30% dos postos de trabalho que existem hoje vão se acabar. Surgiu até umas correntes, né, sobre esse assunto, uma corrente chamada de corrente Robocalipse, que vem do robô, né, vem do Apocalipse, Robocalipse, que diz essa corrente que vai haver uma enxurrada de desemprego. Outra corrente da qual me filio, que apesar de muitos empregos se acabarem, a tecnologia, né, a inteligência artificial, a robotização vai criar muitos outros postos de trabalho. Daí a importância de as pessoas de hoje procurar adquirir certas habilidades, especialmente habilidades inerentes à tecnologia, para se adequar a esses novos postos de trabalho que vão surgir em virtude da inteligência artificial e da automação. Eu sou menos dramático que essa corrente chamada de corrente Robocalipse, né, que vem do Apocalipse com os robôs. E aproveitando a oportunidade aqui sobre o Instituto Êxito, não poderia deixar de falar, viu, João? Nós trabalhamos, estudamos, conseguimos construir alguma coisa na nossa vida, só que certo dia a gente levanta assim, e agora? A vida é só trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, empreender? Não. A vida tem que ter um propósito maior. Foi com base nessa perspectiva que há 3 anos eu resolvi fundar lá na minha cidade onde eu nasci um instituto chamado Instituto Janguier Diniz. Lá eu dou bolsa de estudos para todas as pessoas que terminam o 2º grau, terminam o ensino médio e não podem ir para a universidade. Média de 100, 200 bolsas todo ano, porque é uma cidade pequena. Mas o ano passado, no início do ano passado, eu refletindo com os meus botões, eu achei que era muito pouco isso, a gente precisava ajudar mais gente. E aí eu resolvi criar um projeto coletivo, um projeto que pudesse transmitir educação empreendedora. Porque, como eu disse anteriormente, eu digo no meu penúltimo livro, A Arte de Empreender, que todo mundo nasce com o dom de empreender, uns com menos, outros com mais. Aqueles que são de famílias empreendedoras têm mais facilidade de empreender, mas e aqueles como eu que não nascem de família empreendedora? Essas pessoas ou precisam de ajuda ou precisam ser superadores de adversidade. Foi aí que eu tinha a ideia de morar em São Paulo, eu resolvi convidar 34 grandes empresários, como Chain Zarri, como João Apolinário da Polishop, Cândido Pinheiro da Apivida, a criar esse projeto coletivo, que é o Instituto Êxito de Empreendedorismo, para ajudar as pessoas, os jovens de escolas públicas, os jovens carentes, especialmente de escolas públicas. Por que eu digo de escolas públicas? Porque é prática que as pessoas que estudam em escola pública são pessoas mais de uma renda per capita menor. Infelizmente, eu estudei a vida inteira em escola pública e era assim comigo. E hoje, muito mais do que antes. Então, a gente tem o objetivo de ajudar 1 milhão de jovens em 5 anos a empreender inicialmente na vida, porque antes de empreender empresarialmente, as pessoas têm que ter consciência de que precisam empreender na vida, porque empreendedorismo não é só criar empresa, criar CNPJ.
Empreendedorismo é atitude, é ação, é proatividade, é estilo de vida, é estado de espírito. Na minha ótica, empreendedorismo é transformação de pensamentos em ação e sonhos em realidade. E como é que a gente vai fazer isso, João? Através de uma grande plataforma de cursos online gratuitas, cursos sobre empreendedorismo, cursos de habilidades socioemocionais e habilidades técnicas. Nós já temos lá quase 300 cursos de diversos sócios. Eu tenho 2 cursos, Chainzai tem curso, João Kep, diversos empreendedores, todos eles sócios, gravam os cursos e colocam lá gratuitamente. Curso, por exemplo, que eu cobro R$2.000 na minha plataforma online privada, lá está gratuitamente. E vamos ajudar através de mentorias. Cada jovem, ou melhor, cada sócio pega de 10 a 20 jovens para mentorar online, gratuitamente, uma vez por semana, trocando ideias. Eu tenho uma turma de 10 empreendedores, potenciais empreendedores, que eu troco ideias com eles uma vez por semana, ensinando os caminhos árduos do empreendedorismo, através de palestras online, através de vídeos inspiracionais. A gente vai criar também uma aceleradora de startup. E aí a gente convida todos aqueles que estão nos assistindo, que já são empreendedores, que se quiserem participar como sócios do Instituto, basta entrar na plataforma www.institutoexo.com.br para a gente ajudar a empreenderem na vida e nos negócios. Desculpa te interromper, só para a gente aproveitar e não estender o tempo de vocês também, é sensacional a iniciativa do Instituto Êxito, vou reforçar aí o convite para vocês acessarem, para olharem em detalhe o trabalho do Instituto lá. Antes de eu voltar para o Mário e para o Mozart, foi colocada aí, questionada uma pergunta que acho que o Mozart pode ajudar a responder, por mais que seja uma pergunta, um questionamento, acho que mais científico e médico do Janguier, do porquê as escolas estão programadas para abrir mais para frente, e como ele colocou que barzinhos estão abrindo antes, acho que vai até o reforço aqui, Janguier, que as fases de abertura aí no estado de São Paulo são diferentes. Não é em todo estado que barzinhos estão abrindo antes que escolas, e acho que, com certeza, tem motivos médicos e muito mais profundos do porquê as escolas estão abrindo depois. Inclusive, você conhece bem o Rossielli, sabe que ele não tomaria uma decisão sem nenhum fundamento por trás. Mas acho que o Mozart pode... Eu não sou contra abrir barzinho, não. Eu acho que tem que abrir bar, abrir restaurantes, até porque tem que viver, né? Tem que se precaver, tomar devidas precauções, mas acho que as escolas também têm que abrir. Mozart. Está em mudo, Mozart, precisa liberar aí. Está aberto, Mozart. Oi, agora. Bom, eu ontem participei de um programa na Globo News com a presença do Rossielli, secretário Rossielli, e com o pneumologista Paulo da USP, não é? E ao longo do dia eu fiquei acompanhando um pouco, vindo os pesquisadores, cientistas da área. Toda a minha formação científica me leva sempre a ter muito cuidado em relação a tomadas de decisões. E, pelo que eu percebi ao longo do dia, é que estamos reabrindo no Brasil, de uma maneira geral, quando, na verdade, não poderíamos fazer. Agora, há uma situação hoje de empregabilidade, há uma questão de renda, né, pais de famílias, então há uma pressão entre a questão científica, pneumológica, né, sanitária, com a questão vinculada ao trabalho e ao emprego. O que eu percebo é que, lamentavelmente, as pessoas estão achando que o vírus foi embora, né? Gente andando sem máscara nas ruas, né? Enfim, e isso, naturalmente, vai criar, no meu entendimento, um problema muito sério, inclusive aí no caso de São Paulo, onde Rossielli, a educação, fez um trabalho muito articulado com a área da saúde para a tomada da decisão de reabertura das escolas, porque, se não tiver numa situação favorável sanitária, vai ser difícil, inclusive, em 8 de setembro, quando está previsto que 35% das escolas, do ponto de vista das matrículas, vão ser reiniciadas, né, presencialmente, 35%,
mas vai depender dos indicadores, principalmente trazidos pela área da saúde. Então, essa decisão em relação às escolas passa por um alinhamento com a área da saúde, mas vai também depender da nossa capacidade enquanto cidadão de respeitar nas saídas, quando necessárias, né, de nossas residências, de usar máscara, tomar os cuidados devidos. Né? E eu entendo que, no caso das escolas, Janguier tem razão, principalmente os estudos que vêm da França mostram que na educação infantil e anos iniciais a taxa de transmissão é muito baixa, se tomadas as precauções necessárias, sanitárias e tudo mais. Então, eu diria que nós estamos diante de um momento que estamos aprendendo, é um processo dinâmico, é um processo que exige o acompanhamento da parte sanitária, da parte educacional, né, para que, em primeiro lugar, temos que guardar as vidas, principalmente ter a segurança de que as nossas crianças e jovens, e professores e funcionários indo para as nossas escolas, tenham a segurança que a vida de cada um merece. Então, eu acho que há uma questão científica, uma questão de respeito sanitário, que nós vamos precisar trabalhar e, principalmente, conduzir de maneira articulada com a área da saúde. Eu gostaria de fazer um comentário também em cima do tema, até porque, junto com o Mozart, a gente está lá no Conselho de Gestão da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, não? E eu atesto aí a seriedade e a responsabilidade com que o governo do Estado, principalmente ali na figura do secretário Roscielli, tem abordado o tema da educação, principalmente da situação da pandemia, e a preocupação de realmente, de quando retornar, fazer isso de uma forma sólida, e não colocando em risco nem as crianças, nem também o próprio, vamos dizer assim, estrutura de professores e, consequentemente, os pais também dessas crianças. Então, o trabalho é um trabalho muito, muito sério, muito responsável nessa direção, né, Mozart? Eu queria registrar também, viu, que eu conheço o secretário Roscielli desde a época que ele era ministro, né? Eu era presidente da BMS, trabalhamos junto lá em prol da educação brasileira, eu pela BMS, né? Trabalhamos várias políticas públicas, e sei da sua competência e do seu cuidado, né? Foi apenas um questionamento para reflexão, né? Claro. Porque a gente sabe que o nível de contágio das crianças é infinitamente inferior, as complicações também. E como a gente tem visto aí que vão abrir os bares, conheço também o governador, sei da sua seriedade e do zelo que ele tem tido, né? Inclusive entrado em choque aí com muita gente, mas do zelo que ele tem tido para com a população do estado de São Paulo. Eu estou morando em São Paulo, agora estou em Recife, mas estou morando em São Paulo. Mas apenas questionamentos para reflexão, né? A gente precisa refletir, precisa debater, e acho que precisamos cuidar não só da saúde, né? Temos que cuidar da saúde das pessoas em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar, porque de nada adianta as outras coisas sem saúde, mas também temos que cuidar dos empregos, temos que cuidar da saúde financeira das pessoas, porque o vírus da fome já está assolando não só o Brasil, né, mas muitos países do mundo. Então a gente fica muito preocupado. Mas eu quero fazer esse registro aí também, porque conheço o secretário Roscielli. Mário, a gente tem tempo para, acho que mais uma pergunta e já para as considerações finais, acho que a gente já... Mas antes de fazer a pergunta, eu queria dar o resultado da nossa enquete, pode ser? Ok. Foi muito bem aceita. Então, assim, a pergunta foi: a pandemia forçou a aceleração do uso da tecnologia no ambiente escolar, com a adoção de aulas virtuais, dentre outras coisas. Você acredita que a tecnologia vai melhorar o ensino brasileiro, a qualidade? Não. Então, eram 3 possibilidades. A primeira: será o grande impulsionador da melhoria da nossa educação. Teve 23% dos respondentes optando por essa alternativa, ou seja, ela vai impulsionar e vai ser o alicerce. A segunda: vai ser importante, mas não é só isso que melhorar a nossa educação, ou seja, aquilo até que o Mozart colocou na linha de que é um elemento. Esse teve 77% dos votantes. E a terceira opção, que foi: não terá qualquer efeito sobre a qualidade da nossa educação, teve 0. Ou seja, a nossa audiência entende que a tecnologia tem um papel relevante,
mas a grande maioria entende de que ela é só um elemento, não é somente isso que vai mudar a qualidade do ensino brasileiro, não? Então, se a gente tem um tempinho para mais uma pergunta, tá? Mozart e Janguier, pode ser, não? Sim. Tem uma pergunta da Elaine Piottini, da Faculdade Piaget, que diz assim: diante da nova realidade, como encantar o aluno em aulas remotas, de maneira digital? Aí mais um foco no aluno, ou seja, que está aí tendo aula virtual, como é que vocês entendem de que é o processo de encantamento, vamos botar dessa forma, como é que ela coloca no modelo digital, no modelo virtual dos nossos alunos? Eu vou começar dizendo que o ensino online, o ensino digital, tem a mesma, ou até melhor, né, por conta da tecnologia, a mesma, podemos dizer, a mesma condições de fazer com que o aluno aprenda da melhor forma possível. Para uma empresa hoje, principalmente as universidades privadas, continuarem sobrevivendo por conta da concorrência, né? Especialmente por conta do grande número de polos que existe no Brasil, é essencial que o ensino transmitido seja de qualidade. Seja de qualidade tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista formal. E em relação ao ensino remoto, é muito mais importante você assistir um vídeo de qualidade, de alta qualidade, numa plataforma de alta qualidade, onde o aluno ele pode aprender até mais, porque quando ele está sozinho assistindo, ele vai ser proativo, do que você assistir uma aula de um professor que muitas vezes fica lá na frente lendo as suas anotações ou até livros. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era aluno da Faculdade de Direito do Recife, o professor abriu o livro, não vou dizer qual é o livro, qual é a matéria, porque as pessoas vão saber, mas abriu o livro e ficava lendo o texto do livro. Então, encanta-se através de tecnologias modernas, encanta-se através de animação, da gamificação dos vídeos, ou seja, encanta-se quando as aulas gravadas são feitas de uma forma bem dinâmica e até interativa. Isso é a melhor maneira de encantar os alunos. Muito bom. Mozart? Bom, o nome como se chama o nome da professora, Mário? Deixa eu pegar ela aqui, um minutinho só, por Elaine? favor. Eu não vi. Espera aí. Elaine. Elaine. Bom, eu quero dizer, da linha que nosso Janguier falou, aula chata não encanta ninguém, seja presencial ou não. Eu entendo que o que motiva numa aula é a capacidade que o professor tem de inovar, a capacidade que ele tem de encantar no sentido de pensar fora da caixa e fazer com que seus alunos pensem no conhecimento e no conteúdo como uma estratégia de pesquisa, de desenvolvimento que vá além de ser um mero repassador de informações. Esse professor, mero repassador de informações, esse professor vai deixar de existir, já deixou de existir. O aluno, que é aquele professor que vai encantar na sua capacidade de tornar criativa a aula, pensamento crítico, capacidade de você fazer uma pesquisa, buscar o novo. Não é? Então, é uma aula que não vai se restringir ao espaço físico, é uma aula que vai ter uma pós-aula, onde você pode trabalhar em equipe, por exemplo, e pode trabalhar usando as tecnologias. Por exemplo, a gente pode ter um grupo no Zoom, um grupo no WhatsApp, e todo mundo está trabalhando de maneira articulada e com bastante motivação. Eu acho que cabe ao professor, a ele ser um professor
que seja criativo, um professor inovador, um professor que seja capaz de estimular os seus alunos a pensar fora da caixa. Aquele professor que vai dar aula, por mais bonitinha que seja, com a lousa bem organizadazinha, que vai simplesmente repassar conteúdo, me desculpe, esse professor já não é mais do século XXI, é o professor do século XX. Muito bom. Marião, são 19h26, 19h26. Para a gente não abusar aqui do tempo de ambos, acho que a gente já estendeu aqui. É uma pena, porque dava para levantar tanta pergunta aqui. Eu sei que chegaram muitos que estão com vocês aí, que está com você, Mário, desculpa. Eu vou pedir, então, Mário, que você faça suas últimas palavras e, ao final, eu só faço o encerramento aqui junto com a produção. Marião. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade aqui, que mais uma vez o LIDE traz para a gente, para debater um tema de grande importância para o futuro do país. Agradecer principalmente, evidentemente, o Mozart, o Chaim e o Janguier, porque realmente são pessoas que têm um conhecimento, uma experiência e uma vida toda aí envolvida e dedicada à educação. Né? E o tema que a gente conversou hoje foi justamente a parte da tecnologia, né? Como isso se aplica dentro desse novo ecossistema, desse novo normal que a gente está vivendo. Particularmente, eu acho que a pandemia acelerou algumas etapas, mas a gente olha para tudo que está, para as dificuldades que a gente tem no país, eu acho que a tecnologia pode sim vir a ser um grande viabilizador de um salto, mas ela precisa ser colocada dentro de um contexto mais amplo e dentro de um planejamento, para que a gente não transforme essa tecnologia em uma situação de ainda maior desigualdade social que a gente tem no país. Não? As dificuldades são grandes, a gente não pode balizar o país todo de uma forma igual por São Paulo ou por uma educação privada. A gente precisa olhar o país na realidade que ele tem. Então, eu vejo a tecnologia realmente como um potencial muito grande, mas ela precisa ser incorporada dentro de um plano, mais, vamos dizer assim, plano de Estado. Infelizmente, a gente não tem tido ao longo essas últimos, mais recentemente, dentro do Ministério da Educação e Cultura, pessoas que possam realmente articular isso. É lamentável. Quem sabe, no futuro próximo, a gente possa ter um ministro que realmente olhe para isso tudo e estruture um plano mais abrangente. Mas, de qualquer forma, acho que valeu a pena aqui. E realmente, como você falou, Johnny, dá gostinho, ficou com um gostinho de quero mais, a gente querer discutir mais. Então, obrigado mais uma vez a todos, Mozart, Janguier, Chaim, que teve que sair. Acho que foi um debate muito, muito rico. E peço desculpa já a todo mundo que mandou as perguntas, e infelizmente não vai dar tempo. Obrigado, um abraço. Obrigado, Jang, prazer, hein? Obrigado, Mozart, obrigado, Janguier, agradecer. Obrigado, Johnny. Obrigado, Mário. Que cederam aqui, tirarem e esclarecerem essas dúvidas nesse tema tão importante. Quem sabe a gente não volta com essa mesma temática para aprofundar um pouco mais. Mas, de novo, agradecer em nome de todo o LIDE a presença e o tempo de ambos vocês. Mário, obrigado por anfitrionar esse debate. E lembrar apenas que, na quarta-feira, nós vamos falar do setor de turismo e hotelaria com a Tia Quaoc e o Roberto Roman, na quarta-feira, às 18 horas. Então, agradecer mais uma vez aos convidados aqui presentes e a vocês que nos assistiram até agora. Muito obrigado e uma boa semana a todos.